taça bem bonita. Esse vídeo eu vou fazer respondendo algumas perguntas que vocês me fizeram lá no meu Instagram. Eu abri uma caixinha essa semana e vocês mandaram algumas dúvidas lá. Então hoje esse vídeo eu vou responder algumas dúvidas de vocês. Então a primeira pergunta é do Laico88. Estou indo para a Itália em outubro. Quais dicas você poderia me dar? A dica que eu poderia te dar é: tenha paciência, porque você vai precisar para lidar com as coisas aqui na Itália. Seja aberto para novos relacionamentos, se planeje financeiramente, não venha com uma mão na frente e outra atrás, e se prepare psicologicamente e persevere, porque não vai ser fácil, mas se você perseverar, uma hora você vai colher as coisas boas. Agora a pergunta da Fernanda Mônica: como conseguiu alugar a casa? Deu caução? Então, gente, sobre essa questão do caução e do nosso aluguel, é mais um testemunho que a gente tem para contar, mais uma coisa que Deus fez, porque quando a gente foi para alugar a casa e a gente fez a visita nesse apartamento com o corretor, ele falou que o caução seria 3 vezes o valor do aluguel e que ainda teria uma taxa da imobiliária e pagar mais um mês que a gente estaria entrando. A gente falou pra ele que a gente queria fechar, que a gente queria alugar o apartamento. Aí fomos um dia na agência imobiliária para levar todos os nossos documentos. E aí o cara falou que ia deixar pra gente só 2 calções no valor do aluguel. O valor do aluguel é 500 euros, mais o condomínio 50. Então no total dá 550 euros. Ele deixou, ao invés de 3 calções, só 2 calções. Ele falou que um dos calções ele ia abater no valor do primeiro aluguel, então a gente não precisou ainda pagar mais um aluguel. E aí teve a taxa da imobiliária, que foi 620 euros. E além disso, ele nem pediu o meu contrato de trabalho. Foi realmente um milagre de Deus a gente alugar essa casa. Foi algo que Deus facilitou assim pra gente. A minha amiga Lid Loves perguntou: cadê a tour no AP? Cadê a tour no AP, Diogo? Demorar. Então, gente, por mim, eu fazia já essa tour, entendeu? Só que o meu marido, ele é arquiteto, então ele tem essa coisa de que ele quer que a casa esteja toda bonitinha, toda já mobiliada, pra daí eu fazer a tour no AP. Mas por mim eu já fazia, entendeu? O problema aqui, ó, é ele. A gente tá mobiliando aos poucos. Né? Sim, a gente tá mobiliando aos poucos, mas eu acho que as pessoas querem ver a casa sendo mobiliada, sendo preenchida. Não precisa mostrar só como já estiver preenchida. Mas enfim, eu vou convencer ele pra fazer essa tour nesse apartamento do jeito que ele tá mesmo. Lid, minha amiga, também perguntou: tem um quarto pras visitas? Lid, não tem um quarto, mas tem uma sala, que daí a gente pode fazer com que seja o quarto. Então, nossa casa está aberta para receber visitas, tá bom? A YM12 perguntou: adorei o vídeo mostrando o seu trabalho. Se quebrar algo, é descontado do seu salário? Não, graças a Deus. Eu já quebrei acho que umas 4 taças por aí e não foi descontado nenhuma do meu salário, porque eles sabem que é uma coisa que pode acontecer, né? Que a gente não faz porque a gente quer. A Lid perguntou também: pretendem ficar aí ou pensam em ir para outra cidade na Itália? A gente pensa sim em talvez um dia morar em alguma outra cidade aqui da Itália. A gente curte muito Milão, a gente gostaria de talvez ter uma experiência em Milão algum dia. Então, sei lá, vamos ver aí o que Deus tem para fazer nas nossas vidas. O Igor Neves perguntou: processo de cidadania mais longo, é possível encontrar emprego indo como turista? Não, você não pode trabalhar como turista, porque senão você vai estar trabalhando ilegalmente, porque ninguém vai te dar um contrato de trabalho você tendo visto de turista. Ou seja, se alguém te der um trabalho, vai ser um trabalho ilegal, o que é um risco para a empresa e um risco para você. A Ana Paula Lungarelli perguntou: por que você não recomenda a assessoria que tirou sua cidadania? Teve perrengue? Então, gente, aconteceram algumas coisas assim, no momento que a gente estava lá na Calábria fazendo minha cidadania. Então, algumas coisas eu prefiro não abrir, não falar, mas uma coisa que eu posso dizer, por exemplo, é que o meu processo, ele deu tudo certo, ele saiu em pouco menos de 3 meses. Porém, algumas pessoas que também foram lá para fazer a cidadania com essa mesma assessoria e que chegaram tipo 2, 3 semanas depois que a cidadania delas demorou mais ou menos 6 meses para sair. Então, por causa dessas coisas, eu cheguei na conclusão que era melhor não indicar mais assessoria, porque se eu indico para alguém,
acaba atrelando o meu nome a essa assessoria. Se acontece alguma confusão, se acontece algum problema com a cidadania da pessoa que eu indiquei, acaba queimando o meu nome, assim, e eu não quero isso. Então, por isso que eu prefiro não me comprometer e não indicar. Outra pergunta da Ana Paula. Ela perguntou, qual costume você achou mais diferente aí? Acho que é a questão de comida. Como funciona a refeição para os italianos? Porque eles têm 4 passos na refeição deles, que é o antipasto, depois tem o primeiro prato, depois tem o segundo prato e aí tem a sobremesa, e ainda depois, para fechar tudo isso, eles tomam um cafezinho ou um licor, um amaro, uma coisa assim para fechar tudo isso aí. Então, basicamente 5 passos aí da refeição dos italianos. E no início isso era bem difícil para eu entender, ainda mais trabalhando no restaurante. Eu demorava muito para entender, tipo, que a mesa tal já tinha terminado de comer o antipasto e que agora eles iam comer o primeiro prato. Acho que isso foi a coisa mais diferente pra mim aqui na Itália, que eu levei um tempo aí pra me acostumar, mas agora já se tornou algo normal pra mim. Próxima pergunta do Rafael, ele perguntou, no seu processo de cidadania, teve que fazer alguma retificação de certidão? Não, eu não precisei retificar nada, niente. Fabrício perguntou, seu marido consegue trabalhar com arquitetura com inglês ou precisa do italiano? O Diogo falou aqui pra mim que a maioria das vagas que ele tá vendo pra arquitetura, a maioria fica em Milão, as empresas, e ele acredita que com o inglês eles já contratam, né? Porque nessas grandes cidades aqui da Itália, como Milão, por exemplo, que é uma cidade muito turística e que também é a capital da arquitetura, é muito comum, normal, eles falarem inglês. Porém, eu acredito que se você for numa comune um pouco menor, aí já é mais difícil, assim, talvez contratarem só com o inglês. Scarlate J me perguntou, maior desafio que tiveram até agora, né? O maior desafio que tivemos até agora é a burocracia. Eu acho que é o que eu mais falo nos meus vídeos. Eu achava que ia ser a língua e que ia ser a dificuldade de lidar com chefes, mas na verdade, pra mim, a maior dificuldade é a burocracia. O Jonathan Rocha me perguntou, como foi a questão do idioma no início do emprego? Entendeu legal? Seus colegas foram solícitos? Bom, quando eu comecei a trabalhar no restaurante, eu realmente não falava quase nada de italiano. Muito pouco mesmo, assim. Os meus chefes deram oportunidade, sabe? Mesmo que a vaga era para lidar com o público, porque é garçonete, né? Eles deram oportunidade. Em pouco tempo, assim, em um mês, o meu italiano já tinha melhorado muito. Eu aprendi muito rápido, tenho aprendido rápido, né? Eu ainda estou aprendendo, porém, eu já consigo ter um diálogo, eu já consigo me comunicar, eu consigo até tirar pedido dos clientes. Me virei, aprendi na marra ali e eu acho que essa é a melhor forma de você aprender um idioma. Você tá ali vivendo, imerso na cultura, você tá vivendo, tipo, sendo obrigado a falar, a se comunicar, e o que você tem é aquilo e pronto, entendeu? A pergunta do Jonathan também. Como estão as coisas pro Diogo pós-permesso? Também conseguiu trabalho rápido? O Diogo, ele ainda não está com o permesso. Ele está com a ricevuta, que ele deu a entrada no permesso. Então, o permesso ele ainda tá correndo, né? Ainda não saiu. Porém, só com a ricevuta, ele já conseguiu fazer o codice fiscale, que é tipo o CPF aqui da Itália. Ele já conseguiu fazer a residência dele, que é algo muito importante e que quase tudo que você vai fazer aqui na Itália, eles pedem a confirmação da sua residência. Então ele já conseguiu confirmar a residência dele. Ele também conseguiu já agendar para fazer a carta de identidade, que vai ser semana que vem. Vamos ver aí como é que vai ser. Em relação ao trabalho, ele ainda não está trabalhando, porém ele está procurando, né? Porque só com essa ricevuta, com esse recibo que deu a entrada no permesso, ele já pode trabalhar. O Jonathan também me perguntou o que mais tem gostado da rotina aí. Olha, eu tenho gostado do salário que a rotina tem me proporcionado. Ai, gente, falando bem sinceramente, assim, é uma rotina muito puxada, muito cansativa. É só trabalho, né? É só trabalho. A minha rotina é trabalho, casa, casa, trabalho. Mas, se é pra tirar coisas boas, o que eu tento fazer, e eu sou grata a Deus, é questão de essa oportunidade de emprego ser um bom emprego, porque as pessoas que trabalham comigo são pessoas legais, os meus chefes são legais comigo. Tenho aprendido muita coisa sobre a cultura italiana,
tô aprendendo a falar italiano muito rápido. Pratico meu inglês também, porque a gente tem muito turista no restaurante, recebe muito turista, todos os dias tem turista. A Gi Marziale, a Gi perguntou: em algum momento você se arrependeu de ter ido? Adorando os seus vídeos. Muito obrigada. Não me arrependi. Eu acho que é uma coisa que a gente tinha que ter feito mesmo, que a gente tinha esse sonho de fazer. Deus abriu a porta, Deus encaminhou para que tudo desse certo e aqui estamos vivendo uma grande aventura, vivendo muitos desafios, mas também vivendo coisas legais. Então não me arrependo de ter vindo. O Diego perguntou: há quanto tempo você está nesse restaurante? Pensa ou já pensou em procurar outro emprego? Eu estou trabalhando no restaurante tem 5 meses e sim, eu já pensei em ter outro emprego, já pensei em trabalhar na minha área, já pensei em viver só, largar tudo bem louca e viver só os meus conteúdos. Nossa, passou agora, gente, uma BM aqui, muito bonita. Agora a pergunta de uma grande amiga, a Águida. Ela perguntou: o que tinha mais medo da mudança de país e que nem foi tão difícil assim como temeu? Uma das coisas que mais ficava na minha cabeça, no meu psicológico, antes de a gente vir para a Itália, era o medo de ter chefes que me humilhassem, que me tratassem mal. Esse era um dos meus maiores medos, ter chefes ruins, pessoas que me maltratassem no trabalho e fossem preconceituosos comigo. E chegando aqui, tendo essa experiência de trabalho que eu estou tendo no restaurante que eu trabalho, não foi assim. E essa era uma das coisas que eu orava, inclusive, que eu falava, pedia para Deus, né, que quando eu trabalhasse, que os meus chefes fossem pessoas que me tratassem bem. E hoje tá sendo uma coisa super tranquila. Eu tô tendo uma experiência muito legal em relação aos meus chefes nesse trabalho. Eles são muito queridos comigo, eles gostam de mim, gostam do meu trabalho e me tratam bem. Então, essa era uma das coisas que eu mais temia antes de vir pra fora. Nosso amigo Taleco perguntou: tem muitas coisas pra fazer aí? Shopping, bares, cinemas, essas coisas? Tem bastante coisa, tem bastante bar. Bar tem um a cada metro, porque uma cultura da Itália, não sei, acredito que em toda a Itália, tá? Que é a cultura do aperitivo. Eles amam aperitivo, que é o quê? É você no meio da tarde, ou depois que você sai do seu trabalho, ou o final de semana inteiro, você ir nesses bares e você tomar Aperol Spritz, que é uma bebida típica aqui, uma bebida alcoólica. Aperol Spritz, tem também o outro que é Campari, o outro é o Campari. E aí eles pedem essa bebida nos restaurantes, nos bares e junto com aperitivos, que daí são alguns frios, tem pãozinho, tem queijo, tem azeitona, vem tipo uma tabuinha assim com esses frios. Essa parte de lazer também tem bastante coisa para fazer. A cidade aqui onde a gente tá morando sempre tem muitos eventos. Gente, agora eu estou aqui em outro cenário para continuar respondendo as perguntas de vocês. Hoje já é outro dia e é meu dia de folga e aproveitei para vir conhecer o Castelo de Brescia, que em 5 meses morando aqui eu ainda não tinha conhecido. Aproveitar essa vista linda, esse dia super gostoso que tá fazendo para continuar respondendo as perguntas de vocês, então bora lá. Uma pergunta que o nosso amigo Thales fez também foi: o salário é justo pela quantidade de trabalho? Eu acho que poderia ser um pouco melhor, porque são muitas horas de trabalho mesmo, é bastante hora extra que eu faço e eu realmente acho que poderia ser um pouco mais alto o salário. Porém, para o salário de uma garçonete aqui na Itália, eu acho que tá dentro do ok, assim. Próxima pergunta é da Edna. Ela perguntou: como foi para juntar dinheiro para ir para a Itália, fazer a cidadania e já morar? Venderam tudo no Brasil? Sim, nós vendemos tudo que a gente tinha lá no Brasil, que também não era tanta coisa. Era um carro, um Ford Ka, simplesinho, modelo mais antigo. A gente vendeu ele pouco tempo antes de vir. E o que a gente tinha também eram móveis, mas a gente não tinha apartamento, casa comprada, era alugado, nosso apartamento que a gente morava. Mas a gente juntou durante 4 anos
o valor para realizar esse sonho, vir para a Itália, reconhecer a cidadania e já ficar morando. Então foram 4 anos que a gente teve que fazer alguns sacrifícios, que a gente teve que se planejar, trabalhar muito também. A gente também trabalhou bastante durante esse tempo para ir juntando o dinheiro e realizar esse sonho. Agora a pergunta da Ludmilla. Ela perguntou como é a sua escala de trabalho. Eu começo às 11 da manhã e vou até umas 3 e meia da tarde. Depois eu tenho um intervalo de mais ou menos umas 2 horas por aí. Aí tenho que voltar às 6 da tarde pro trabalho e fico até 10 e meia, 11 horas, 11 e meia, meia-noite, já saí meia-noite e meia. Tudo isso vai depender muito do movimento do restaurante em cada dia. Aí eu trabalho 6 dias na semana e folgo 1. E é assim que é a minha escala de trabalho no momento. Agora a pergunta do Thiago, ele mandou: quanto você ganha trabalhando de garçonete? Eu não vou falar o valor aqui exato e aberto do meu salário, né, gente? Porque, enfim. Mas posso falar a média que ganha uma garçonete aqui na cidade que eu moro, que é Brescia, na Lombardia. E a média, trabalhando full time, que é o horário cheio, né, é entre 1.200 euros até 1.500 euros. E isso também com as horas extras, né? Além de também a gente ganha gorjeta, né? Alguns clientes deixam gorjeta pra gente e a gente pode pegar pra gente. Os nossos chefes são bem queridos em relação a isso, eles deixam a gente pegar. Às vezes o cliente entrega pro chefe, depois o chefe vai lá e entrega pra gente, dizendo: ó, o cliente tal deixou pra você. Então a gente tem essas gorjetas que dão uma ajudinha legal, assim, no final do mês, para completar com a renda. A Aniele perguntou quanto gastaram com as passagens. Estou vendo para comprar e está tão caro. Então, nós compramos as nossas passagens com uns 4, 5 meses de antecedência e a gente pagou 5.800 nas passagens. Esse valor foi para mim e para o meu marido, ida e volta, porque a gente precisa comprar a volta também, né? Foi esse valor que a gente pagou lá em 2021. Não. 2022. Tá viajando? O Fabiano perguntou: por que escolher um patinete? O valor do patinete se tem idade mínima para poder dirigir? Eu acho que não tem idade mínima para poder dirigir, ou tem. Na verdade, se tem, eu não sei. Eu sei que existem algumas regras. Por exemplo, você não pode andar em 2 pessoas no patinete, porque se um guardinha aí ver, ele pode dar uma multa. E acho que também tem uma velocidade máxima que é 25 km por hora, que você pode andar com patinete. Eu escolhi o patinete porque eu não queria ficar dependente de ônibus, de transporte público, porque onde eu moro, a distância de onde eu trabalho e onde eu moro é um pouco mais afastado do meu trabalho. E os horários de ônibus eu particularmente acho meio limitados aqui em Brescia. Acho que eles deveriam ir até um pouco mais tarde. Então, por isso que eu prefiro essa facilidade do patinete, de me locomover, de me locomover no horário que eu quiser e ter essa liberdade. Beatriz perguntou: é possível viver confortável com o trabalho como garçonete? É possível, tanto que lá em casa a gente por enquanto tá só com o meu salário em euro. O meu marido, ele tá recebendo em real ainda, porque ele tá trabalhando à distância para um escritório do Brasil. Mas a gente tá tentando sobreviver, viver só com o meu salário. Então, com o meu salário a gente consegue pagar nosso aluguel, a gente consegue pagar as contas, comprar comida. Às vezes a gente não é muito de esbanjar em relação a tipo ficar comprando um monte de roupa, um monte de tênis e coisas desse tipo. Até porque agora a gente tá mobiliando a nossa casinha, então todo mês a gente vai comprando alguma coisa para nossa casa, sempre com o meu salário. Tá dando para sobreviver tranquilamente com o meu salário de garçonete. Beatriz também perguntou: seu esposo pretende aplicar para naturalização por matrimônio? Sim, pretende, né? A gente já que é uma coisa disponível aí para fazer, então sim, pretendemos fazer essa naturalização. Porém, a gente não sabe como vai ser o futuro, né? Se a gente ficar morando 2 anos aí na Itália, e aí a gente faz essa aplicação. Minha amiga Júlia Heineken, eu tenho que cuidar para não pronunciar Heineken como cerveja, mas é que é muito parecido. Amiga, já ouvi muita gente falando que o cabelo ressecou muito com a água da Europa. Qual é a tua experiência com isso? Realmente mudou o teu cabelo ou é só balela? Não, amiga, não é balela, é real. Porque a água da Europa tem muito calcário, ele resseca bastante o cabelo. As pontas do meu cabelo estão tudo ressecada, eu preciso hidratar, mas eu não hidrato. Mas preciso cuidar mais disso.
A Jenny perguntou: olá, é verdade que para o cônjuge pegar cidadania tem que fazer uma prova de proficiência de italiano? Sim, isso é verdade, mas não é uma coisa que o teu cônjuge vai chegar aqui na Itália e já vai conseguir se naturalizar italiano, ou ele já vai conseguir a cidadania, já vai ter que logo de cara fazer essa prova de italiano. O pouco que eu sei sobre a naturalização do cônjuge, que tem que ter pelo menos 2 anos de residência na Itália, sem ter residência em outro lugar nesse meio tempo. E eu sei que se você tiver filhos na Itália, esse prazo cai pela metade aqui na Itália. E aí, na hora que você vai fazer essa naturalização do cônjuge e tal, tem que fazer uma prova de italiano para comprovar o italiano num nível B2, mas que você morando, o cônjuge morando 2 anos aí na Itália, ele com certeza vai aprender. O Rodrigo perguntou: os restaurantes italianos contratam homens também para esta função ou mais mulheres? Olha, eu vejo bastante homem trabalhando como garçom aqui na Itália, restaurantes, cafés, bares, enfim. A Elisângela Máximo perguntou: hoje você, com sua cidadania italiana, pagaria novamente uma assessoria? Sim, eu pagaria, sim. Acho que foi bem fundamental a assessoria, ainda mais porque quando você chega aqui na Itália, no nosso caso, a gente não sabia nada da língua italiana. Então, se eu chegasse aqui na Itália com 0 conhecimento de italiano, com 0 conhecimento das leis italianas, das burocracias italianas, com certeza faria ainda assim com uma assessoria. A Renata perguntou: acha que é possível trabalhar e estudar aí na Itália ou fica puxado? Eu acho que é possível sim, mas eu acho que daí você teria que procurar um trabalho part-time e que não fosse tão puxado, tipo, que você não tivesse que fazer tantas horas extras e tal. Então, acho que se você fosse fazer um trabalho part-time e estudasse, acho que daria pra conciliar as duas coisas, sim. Gente, então esse foi o vídeo de hoje. Gente, esse meu tio enjoado, cara. Muito obrigada por terem mandado as perguntas. Adoro quando vocês engajam assim comigo, fico muito feliz. E obrigada também por me apoiarem no canal, nos conteúdos. Eu sei que eu não tenho tido muita frequência nas minhas redes sociais, mas essa hora vai chegar, meus irmãos, eu tenho fé. Gente, até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo e tchau!